Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto gosto ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto gosto ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custo ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Eu fui convidada a falar hoje sobre o que Deus tem me ensinado nesses dias de quarentena. Nossa, eu teria tantas coisas para falar do que Ele tem me ensinado nesses últimos dias, mas eu acho que o principal que Ele me ensinou é que eu preciso confiar cada vez mais nele. Lá por 3, 4 dias após começar a quarentena, acho que foi o pior momento para mim, assim. A incerteza, a insegurança do que estaria por vir, a doença, o trabalho, filhos, marido, enfim. E uma noite eu estava, uma madrugada, acordei
e não consegui mais pegar no sono, e o coração estava apertado, aquela angústia de não poder sair de casa, de não poder trabalhar. Tinha passado o primeiro final de semana sem poder ir para a igreja, e eu estava assim com o coração muito apertado. E aí eu me acordei, nossa, me deu uma vontade imensa de chorar. E eu chorei, né? Como eu gosto de chorar. Eu chorei muito, assim. E de repente eu me lembrei, nossa, como eu estava sendo fraca, né? Se Deus sempre nos momentos difíceis, Ele esteve comigo, e põe momentos difíceis, que já tive muitos momentos difíceis na minha vida, como vocês me conhecem, conhecem a minha história, conhecem o meu passado. Mas eu também tive muitos momentos de alegria, muitos momentos de felicidade. Então eu comecei a me lembrar do povo de Moisés no deserto, né? Que Deus fez tanto, dava o maná para eles todos os dias e ainda assim eles murmuravam. E de repente eu me senti como se eu estivesse no próprio deserto lá com Moisés, reclamando. Eu estava bem, estava em casa, minha família com saúde, estava com coisas à minha disposição, não estava me faltando nada, mas ainda assim eu estava sendo ingrata. E aí eu chorei muito, assim. Pedi perdão a Deus por estar sendo fraca, porque Ele já me ensinou a confiar nele, que no tempo dele Ele resolve as coisas. Então eu só preciso ser forte e confiar. E aí eu me levantei, isso por volta de 4 horas da manhã, e fui pegar a Bíblia e me lembrei da oração de Davi, quando Deus o cobrou pelo que ele tinha feito com Urias, e eu me lembrei. E aí eu cheguei à conclusão que a gente é muito falho, mas que ainda assim Deus nos ama, e ainda assim Ele pede para nós confiarmos nele. E eu queria dividir com vocês um pouquinho do Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tens misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me a vontade de ser firme. E diante disso, irmãos, depois de eu ler e pedir perdão a Deus por ser tão fraca de lá para cá, claro, tenho muita saudade, assim, vontade de estar na igreja, vontade de estar lá louvando, vontade de abraçar a todos, de estar lá em comunhão com vocês. Mas de lá para cá eu tenho estado mais forte e aprendido mais a confiar em Deus e esperar o agir dele, principalmente esperar o agir dele. Amados, um beijo a todos, fiquem com Deus. Tudo que
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. E o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós estamos fazendo um teste ao vivo, nós estamos aí tendo alguns problemas técnicos, mas a gente está aprendendo a lidar com todas essas ferramentas tecnológicas, né? Então, para nós, tem sido um tempo também de aprendizado em relação a tudo isso. Nós ouvimos alguns louvores, onde o Daniel e a Bruna estavam tocando para nós, cantando, louvando ao Senhor, né? Ouvimos o testemunho da Sandra, onde também ela pôde compartilhar também aquilo que Deus tem falado no coração dela nesses dias. E nós queremos iniciar nessa noite uma série de pregações, pensando um pouco também sobre aquilo que nós estamos enfrentando, sobre aquilo que nós também somos convidados também a colocar nossa esperança em Deus. E uma das falas mais duras que nós escutamos diante de situações de dores, diante da enfermidade, diante do luto, é por que Deus permitiu tudo isso? Por que isso aconteceu conosco? E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós refletimos sobre tudo aquilo que Deus nos ensina, sobre tudo aquilo que Deus fala ao nosso coração, né, nós vamos perceber que a Bíblia ela nos mostra outra coisa. Ela nos mostra justamente que Deus, ele cuida de nós. Que Deus, ele é um Deus que criou todas as coisas perfeitas. Mas não foi isso que aconteceu, né? No sentido de que o ser humano escolheu viver longe de Deus e por isso houve consequências. E diante disso, nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos encontrar também um Deus que, mesmo com essa escolha do ser humano, ele diz que ele nos mostra justamente os 10 mandamentos para que nós possamos viver orientados segundo a vontade dele, segundo o cuidado dele sobre as nossas vidas. E os 10 mandamentos, ele nos mostra uma sociedade basicamente perfeita, né? Onde nós somos convidados a adorar a Deus, onde nós somos convidados a colocar nossa confiança em Deus, e também no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o nosso próximo. E essa sociedade que Deus nos mostra seria, então, essa sociedade que Ele quer para nós vivermos. Só que não é isso que acontece. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos encontrar relatos da pecaminosidade do ser humano. Nós vamos encontrar relatos contando aquilo que o ser humano escolheu e as consequências que isso trouxe para dentro da sociedade. E quando nós refletimos, então, um pouco sobre enfrentar esses obstáculos, e enfrentar, né, esses obstáculos, tem uma passando aqui agora, nós somos convidados também, então, a pensar um pouco sobre aquilo que Deus quer falar no nosso coração. E, diante disso, nós queremos meditar no livro de Samuel. O livro de Samuel, ele vai mostrar algumas histórias para que nós possamos refletir também nesses dias. Só que quando nós olhamos para o livro de Samuel, na cronologia bíblica, ela vem antes de Juízes. Esse livro vem antes de Juízes. Juízes era o tempo em que Deus levantava pessoas para dirigir o povo, para julgar as causas do povo, para, então, coordenar o povo naquilo que ele queria que fizesse. E o livro de Juízes, ele vai nos mostrar justamente um Deus que quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com o ser humano, mas o ser humano escolheu viver longe dele. O povo de Israel, que seria o povo escolhido de Deus, ele acaba justamente escolhendo viver longe de Deus. E Deus vai levantando situações para que haja sofrimento, para que haja causas que vai justamente fazendo com que eles possam voltar o seu coração para Deus. E quando nós olhamos, então, para a reflexão bíblica, depois, no último versículo de Juízes, vai falar
que o povo, né, não havia um rei e o povo fazia o que bem entendia. E se nós pararmos para refletir um pouco sobre isso, é a nossa história, né? É a nossa sociedade, né? É a nossa realidade, porque muitas vezes o ser humano tem escolhido o seu próprio prazer, né? Tem a sua verdade, tem a sua busca pelos seus próprios pensamentos e não se importa em quem ele vai ofender, em quem ele vai falar mal, que qualquer coisa que seja, né? Mas sim pensando em si próprio. Né? Então, isso é um pouco da nossa sociedade, daquilo que nós vivemos. Mas o livro de Samuel, ele vai falar justamente sobre como Deus também quer conduzir o povo. Né? E a escolha do povo, pedindo, então, para que houvesse um rei. Né? Então, ali nós vamos ver algumas histórias como são levantados reis. Né? Nós vamos ver ali rei Saul, rei Davi e alguns outros personagens. Mas a grande questão do povo de Israel não foi a ausência de um rei, mas sim foi a ausência da obediência a Deus como seu rei. As ordens, naquilo que Deus deu para o ser humano viver. Quando a gente olha para os mandamentos, para as leis, a forma com que Deus gostaria que o ser humano vivesse, mas acaba não vivendo. E diante disso, nós vemos, então, o conflito que o ser humano vai criando. E como que nós enfrentamos esses conflitos? Nós podemos olhar, então, para alguns personagens, e eu quero olhar com vocês, então, nesses próximos domingos, alguns personagens em Samuel. Nada melhor do que iniciar a história com o próprio personagem, Samuel. Né? E quando nós olhamos para a história de Samuel, nós fomos convidados, então, a refletir sobre a história da sua mãe, Ana. Né? E tentar responder alguns porquês, sendo que ela também tinha. Então, porquê do sofrimento dela, porquê da história dela, porquê ela estava passando por tudo aquilo, para que nós possamos, então, meditar também nessa noite para as nossas vidas, em tudo aquilo que Deus quer nos ensinar, em tudo aquilo que Deus também quer falar no nosso coração. Então, quero convidar você a ler 1 Samuel, capítulo 1. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tuu, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor ter deixá-la estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse:
Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Não sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando a ti agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu pedi ao Senhor. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por podermos não estarmos reunidos pessoalmente, mas podemos meditar sobre a tua palavra. Em tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, em tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração também. Esteja nos abençoando, esteja nos conduzindo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós olhamos para a história de Ana, nós vamos encontrar aqui, então, falando a respeito dela. O que nós encontramos a respeito de Ana? Para que nós possamos entender também um pouco da cultura local, mas também a história de Ana. Conta-se o texto que havia um certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. E é, então, filho de Jeroão, falando sobre a sua descendência, e ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, e a outra, Penina. Quando nós olhamos, nessa época, havia a poligamia. E quando nós pensamos um pouco a respeito disso na Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens que tiveram mais do que uma mulher. E isso também trouxe consequências seríssimas. Não foi algo bonito. Apesar da a cultura permitir, nós vemos as consequências que isso trouxe. E na história de Penina não é diferente também. A história de Ana e Penina, desculpa. Nós vemos aqui justamente a história de duas mulheres que são praticamente rivais. Mas, em contraponto, nós vemos que o seu marido amava Ana, e se preocupava também com ela, porque ela era estéril. E também, quando nós olhamos para a questão da esterilidade dentro da cultura judaica, ela significava como até maldição. Uma mulher que não fazia parte do reino, da história, da descendência de Israel. E aí nós podemos, então, perceber a frustração de Ana, a terrível situação de Ana. Então, ela não era sua única esposa, havia, então, sua rival que a provocava, e também nós vemos a situação dela de não ter filhos. Então, esse era o problema de Ana, esse era o obstáculo que ela tinha. E aí, então, nós vemos que seu marido, como um bom religioso, sempre ia, então, para Siló para oferecer sacrifícios. E, diante disso, quando nós olhamos, nós vemos que Ana acompanhava. E nos sacrifícios ele dava uma porção para ela dobrada, para que ela pudesse, então, oferecer. E aí, quando nós olhamos para a história de Ana, nós podemos perceber a reação dela diante dessa humilhação. Qual é a reação de Ana diante da humilhação? Em 1 Samuel, aqui, então, no versículo 9, diz que, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário, Ana se levantou com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então, Ana, agora, ela vai diante dessa situação que ela está passando e ela começa, então, a chorar. E ela começa, então, a se derramar diante de Deus
para que ele pudesse, então, a abençoar. E aí, então, fala que ela está amargurada, chorando, chorando muito. Né? Fala, né? E aí, quando nós pensamos sobre o fato de Ana orar, nós podemos dizer que, para Ana, a sua única esperança, ou a sua última esperança, estava em Deus. Porque o texto ele nos fala que Deus havia deixado ela estéril. E no pensamento de Ana agora, de repente, poderia ser assim: se Deus me deixou estéril, ele pode também agora me dar um filho. Ele pode, novamente, então, abençoar o meu ventre. Esse seria, então, o pensamento de Ana, né? Sabendo que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E também soberano sobre o nosso sofrimento, sobre o sofrimento da humanidade. A Bíblia nos mostra que Deus é soberano. E quando nós olhamos, então, para a vida de Ana, como ela lida com a situação? Ela lida com a situação entregando o seu problema a Deus. Né? E aí nós podemos aprender com Ana, né, que é onde nós podemos buscar auxílio para o nosso sofrimento. Ana chora, né, e ela ora ao Senhor. Quando nós olhamos para as nossas vidas, quando nós pensamos sobre a oração, nós temos que perceber que a oração ela não é simplesmente uma técnica que nós precisamos dominar. Jesus Cristo, ele vai falar que a oração para as nossas vidas, ela é como se fosse um pai, né, um filho, chegando diante do seu pai e pedindo para que ele pudesse o abençoar, né? Pedindo algo, insistindo para o seu filho. E nós vamos ver muito isso na Bíblia. Né? Várias orações nós vamos encontrar nos Salmos, pessoas que colocam o seu lamento, colocam a sua situação diante de Deus, pedindo, então, socorro, ajuda, auxílio de Deus para a sua situação. E Ana, ela faz isso. Né? Ela corre, então, para Deus pedindo. E ela faz, então, um voto, quando diz ali no versículo 10, no versículo 11, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação das tuas servas e te lembrares de mim e não te esqueceres das tuas servas, mas lhe derem um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Como que age, então, Ana diante da sua amargura e diante da sua dor? Ela chora, ela clama a Deus. E aí nós vamos ver que ela está colocando a sua situação e faz um voto. E até mesmo o profeta Eli, o sacerdote Eli, ele começa, então, a julgá-la, dizendo assim que estava embriagada. Mas a situação leva a Ana a fazer isso. Né? O sofrimento leva a Ana a justamente colocar a sua causa diante do Senhor. Né? E aí, então, nós vemos como ela age. Ela diz para o sacerdote ali, diz assim: meu Senhor, não pense que eu sou uma vadia, que eu estou aqui embriagada. Eu estou derramando o meu coração diante do Senhor. Estou abrindo o meu coração diante do Senhor. Eu estou aflita. Eu estou angustiada. E diante disso, ele traz uma palavra para ela. Quando ele diz lá no versículo 17, ele diz: vá em paz, que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Quando nós olhamos para esse versículo, nós vamos ver justamente a oração de Ana sendo, de certa forma, respondida. E como isso acontece? Nós podemos olhar para esse texto e nós podemos ver que a oração da Ana, ela vai com sua queixa ao lugar certo, no seu coração, então,
ela pode agora germinar esperança diante de Deus. O que cria uma oração como a de Ana para as nossas vidas? É justamente uma percepção profunda da nossa necessidade. Quando nós olhamos para as nossas vidas, para tudo aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós buscamos, nós precisamos aprender que com a vida de Ana e também para as nossas vidas, é justamente uma percepção da nossa necessidade e uma percepção daquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. Aquilo que Deus pode derramar sobre as nossas vidas. E aí, então, nós vemos uma declaração agora do Eli, quando ele diz, vá-te em paz, que o Deus de Israel conceda, seja benevolente contigo. E ela responde, que o Senhor seja benevolente comigo. É interessante, quando nós olhamos para Ana também, é justamente que esse indo em paz, o texto fala, então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Quando nós percebemos isso, nós podemos dizer que a alegria de Ana, ela aconteceu antes dela engravidar. Como isso aconteceu? Né? Isso, ou seja, nós podemos dizer assim, né, que não houve a necessidade do milagre em si para trazer paz ao coração de Ana. Ela se levanta, ela sai, ela volta para casa, né, confiando nesse Deus que a cuida. E diante disso, nós podemos olhar também para as nossas vidas, esse mundo tão confuso, onde que essa palavra paz, shalom, ela não é fácil para nós, porque nós não temos uma paz plena, nós sofremos, nós nos angustiamos, nós sofremos por ansiedade. E aí, então, diante disso, essa palavra não é fácil para nós. Eu posso olhar para as nossas vidas, por exemplo, como família, como casal, eu e a Maria Fernanda, e podemos olhar para a nossa história. E aí nós podemos tirar uma lição também a respeito disso, quando nós estávamos trabalhando no Nordeste, nós tínhamos o desejo de ter um filho. E aí, então, nós, por 7 anos, estávamos tentando ter filho, e nada. Fizemos exames, fizemos outras questões, e nada de ter filho. E aquilo foi criando cada vez mais, principalmente na Maria Fernanda, por um desejo de ser mãe, foi criando angústia, né? Foi criando ansiedade. E um dia nós estávamos no encontrão de carnaval, encontrão nacional de carnaval em 2012, e ali nós tivemos um tempo de oração, e nós tivemos um tempo também de entregar a situação para Deus. Um amigo nosso, um rapaz que me discipulou, ele estava lá junto nesse encontrão, foi em Tuporanga. Nós tínhamos vindo do Nordeste para cá, para participar de um projeto em Pelotas, no Pestano, e depois, então, nós fomos ali para o encontrão de carnaval. E ali, então, ele nos chamou para orar. E ele falou, o que está angustiando no teu coração? E aí nós contamos um pouco para ele a respeito disso. E aí também, uma das palavras ali naquelas palestras, também tocou muito o nosso coração de entregar a Deus. E nós fizemos esse desafio, tanto na oração com ele, esse nosso amigo, e também ali numa das palestras. E foi um tempo de alívio para nós. E a Maria Fernanda disse também, eu estou aliviada, eu sinto paz. E hoje mesmo nós estamos lembrando dessa situação, quando estava preparando a palavra, nós estávamos lembrando disso, ela disse, olha, precisei de 7 anos para depois sentir paz. E depois nós tivemos uma resposta também de Deus a respeito disso. Logo em seguida veio a Camila também como presente de Deus sobre as nossas vidas. Mas a pergunta para nós naqueles dias foi, e se Deus não der? Nosso coração está em paz? E aí nós entregamos para Deus.
E aí, quando nós olhamos para essa situação de Ana aqui, quando Ana ainda não sabia que Deus responderia a sua oração, como nós também não sabíamos, uma questão que ela orou e que nós podemos aprender também é aquilo que está em Filipenses, capítulo 4, no versículo 6 e 7, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Ana. E muitas vezes é isso que nós precisamos também em nossas orações. Precisamos aprender a entregar a Deus e também confiar no cuidado dele sobre as nossas vidas, na soberania de Deus. Mas confesso que isso não é fácil para nós, meus irmãos. E por que não é fácil? Porque nós somos pecadores. Nós queremos ter o controle sobre todas as coisas. E muitas vezes nós usamos a oração somente como algo para que nós possamos simplesmente usar a Deus como uma ferramenta para nos abençoar. E C.S. Lewis, ele vai dizer assim que a oração, ela não muda Deus, mas sim ela nos muda. E quando nós aprendemos a entregar tudo diante do Senhor, entregar tudo ao Senhor, nós podemos também sentir esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E esse é o nosso desafio. Eu queria pensar sobre os teus obstáculos nesses dias, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem vivido, e olhando para a história de Ana, como nós lidamos com a amargura, como que nós lidamos com o sofrimento, como nós lidamos com situações que nos afligem. O convite é de entregar a Deus. O convite é de confiar nesse Deus que cuida de nós. Para que nós possamos refletir, para que nós possamos também pensar durante essa semana, e esse convite de entregar ao Senhor, quero deixar algumas perguntas para você. De que maneira a oração de Ana, ela nos encoraja em nossas orações? Há um pedido que você precisa apresentar a Deus em sua oração, para depois ficar em paz, receber a paz de Deus? É um desafio para nós, confiar no cuidado de Deus. Por isso que o salmista, ele diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que, infelizmente, nós queremos segurar, nós queremos confiar em nós mesmos, confiar em nossas próprias habilidades, mas que nós possamos confiar nesse Deus que cuida de nós. Vamos orar? Senhor, nós queremos olhar para as nossas vidas, queremos também aprender com tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, também a história dessas homens e mulheres que foram falhos como nós somos, e nós queremos sentir o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Esteja nos abençoando, esteja falando ao nosso coração, esteja nos guiando, Senhor Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, em tudo aquilo que o Senhor tem para derramar. Assim eu quero orar por cada um que está ouvindo essa palavra, que o Senhor esteja abençoando, também que possam aprender a confiar nos Teus cuidados, aprender a confiar que Tu és soberano sobre todas as coisas. Assim nós oramos, nós entregamos tudo a Ti, em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Uma boa noite e bom descanso para todos.